Senhor, nós te agradecemos por mais este dia, como sempre fazemos em todas as orações. A alegria de estarmos na terra, não importa se com problemas de saúde, com problemas financeiros, com problemas emocionais, em quaisquer circunstâncias estamos vivos. E em todas elas poderemos aprender, teremos experiências que nos ajudarão a encontrar em nós mesmos aqueles caninhos escusos, aquelas áreas difíceis, aquele modo de ser complicado. Encontraremos em nós frustrações disfarçadas, vícios que nós cultivamos como virtudes. As dificuldades nos ajudarão a encontrarmos nossas deficiências, porque se nós não fôssemos deficientes naquelas áreas, não seriam difíceis para nós essas questões que nos colocam intrigados, incomodados, descontentes. Só ficamos assim porque não sabemos como fazer, não entendemos como resolver, não encontramos um caminho para solucionar, desconhecemos. Como um analfabeto não sabe decodificar a escrita, nós também, diante dos problemas, não sabemos, por inexperiência, por imaturidade, não sabemos como agir. E então reagimos agressivamente, atabalhoadamente, fazemos coisas erradas, queremos resolver na pancada, na força, na gritaria, por não termos hábitos serenos de meditação. Por isso, Senhor, é que é tão importante para todos nós reunirmos-nos em prece para o aprendizado das Tuas leis, para compreendermos o funcionamento do universo e desta maneira alfabetizar-nos no Espírito, encontrando esse abecedário de virtudes e valores que passam a ser um repositório de conhecimentos em nosso psiquismo, descobrindo o valor da paciência. Quando nos depararmos de novo com um desafio nesta área, ao invés de explodirmos, saberemos esperar, reconhecendo a importância da maneira de se exprimir para explicar a nossa ideia. Quando alguém não nos compreender, evitaremos gritar ou ofender, para que não pioremos a circunstância. E aprenderemos a falar baixo, calmamente. E dessa maneira, seremos ouvidos mais facilmente. Quando aprendemos com as Tuas mensagens, querido Mestre, exemplificando todos estes valores, temos mais tolerância com a dor e saberemos cultivar os momentos de saúde, de maneira a perenizar este equilíbrio em nós, sem tanto sofrimento desnecessário. Por isso, Jesus querido, mais uma vez te agradecemos, oferecendo a canção que sempre cantamos do fundo do coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão, a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, e ensino amor. Quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita e do nosso canal O Espírito da Letra, nosso abraço a todos os que participam desse encontro, seja aqui em nossa instituição, seja aí na sua casa, quando temos tantos que nos assistem para também fazerem o tratamento espiritual neste 28 de maio. Antes, porém, de tratarmos deste tema, da cirurgia espiritual, queremos agradecer o amparo, o apoio daqueles que puderam cooperar conosco na pizza no último sábado. Fizemos a nossa segunda pizza beneficente, não atingimos ainda a meta, já sentimos algo um pouco melhor, mas ainda assim, do ponto de vista que exclua o que nós conseguimos, consideramos que foi um evento bastante bem sucedido, pela participação, pelo carinho das pessoas que se doaram, por você que da sua casa cooperou comprando uma pizza ou algumas pizzas para doá-las à nossa instituição. Nós sabemos das dificuldades de todos, mas você que se deixou sensibilizar pela possibilidade de cooperar com uma instituição que atende 130 famílias, sabe que se para você está difícil alguma manutenção, imagina para uma instituição que tem tantas famílias sob sua dependência. Por isso, nós somos muito agradecidos e esperaremos que na próxima, na terceira pizza, nós consigamos chegar muito mais perto ou até superar aquele objetivo das 3.000 unidades, tá bem? Então, fica o nosso carinho, fica o nosso agradecimento ao seu coração e o convite para continuar multiplicando esperanças, para ajudar as pessoas, para ter carinho por todos os que de verdade, você sabe, padecem nas dores humanas. Então, um grande abraço, muito obrigado por tudo isso. Bem, como nos acontece todas as segundas-feiras, agora neste horário, nós dedicamos o nosso pensar àquilo que possa ajudar-nos na estrutura biológica, na nossa maneira de cooperar para que nossa vida possa ser entendida de uma forma positiva, também no aspecto do equilíbrio orgânico. Quando nós nos devotamos a este modo de pensar, não nos limitamos apenas a tomar remédio, não é mesmo? Nós fazemos do remédio algo que nos ajude bastante, que reequilibre o corpo. Porém, nós temos uma outra maneira de nos direcionar na estrada da recuperação orgânica. Nós transformamos nossos hábitos, nós renovamos nossas condutas
E perceberemos que ao fazê-lo, o que acontece é que muitas coisas melhoram em nós mesmos. Por esse motivo, nós temos usado as lições deste livro, Pensamento e Vida. Você vai ver na tela aí, nosso querido Raul vai colocar para você, esta obra do Espírito Emmanuel. E você vê aí as 3 capas mais conhecidas, aquelas que podem fazer você se recordar de que possui esse livro na sua estante, na sua prateleira. Não conheçam o que eu tenho nas minhas mãos, mas é aquele verdinho com aquele rosto da moça assim, eu conheço, eu tenho em casa. Então, estas são as imagens dos diversos exemplares nas edições sucessivas deste livro que nós estamos usando. E como nós já dissemos, a importância de meditarmos sobre nossos comportamentos mentais, o pensamento, nos permitirá uma outra vida, uma vida muito mais adequada. Portanto, nós escolhemos para o encontro de hoje o capítulo 20º. O capítulo 20º vai tratar dos hábitos. Hábitos. Sabe o que significam, não é? Estes hábitos. As pessoas costumam fazer as coisas de uma certa maneira, com a repetição daquilo que já deu certo. E você que está em casa, a mesma coisa. Nós temos hábitos. Vamos passear, vamos sempre no mesmo lugar. Pode ver. Nós vamos tomar um lanche, vamos sempre na mesma lancheteria. Vamos na mesma lancheteria e pedimos coisa diferente? Não, nós geralmente pedimos aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente já está acostumado. Quando temos que fazer opções, nós temos dificuldades. Porque são tantas variações, seja do tipo do lanche, seja do estilo da roupa, dependendo de onde a gente foi, que de verdade, naquilo que a gente está acostumado. Então é surpreendente que determinadas pessoas abram o seu guarda-roupa e descubram que ela só tem roupa de uma mesma cor, ou de cores muito semelhantes, muito próximas. Porque ela gosta apenas de coisa preta, coisa cinza, coisa prata, e ela só tem roupa dessa cor. E a calça e a camisa, ela muda o modelo, mas a cor é aquela. É difícil encontrar, às vezes, uma peça amarela, ou bordô, ou azul. Não, é muito estrondosa, eu não gosto muito disso, muito carnavalesca. Ou então uma coisa muito assim, cheia de flor, de estampa. Ou então a pessoa abre o guarda-roupa e só tem roupa estampada. Ela não gosta de monocromático. Por quê? Ela compra aquilo que ela gosta. Ela tem um hábito. Esse hábito faz a pessoa se sentir segura. Porém, quando o hábito não é entendido como uma coisa importante, do ponto de vista de uma certa segurança, ele pode tornar-se algo muito pior. Ele pode tornar-se um defeito que prejudica. Inclusive, muitos problemas de saúde, eles nascem desta circunstância de você estar fazendo esta manutenção, este jeito de viver de uma maneira prejudicial para o seu organismo. Quando você, então, tem esta convicção, você altera, você modifica a forma de agir. Acabou de passar uma cabecinha aqui. É a nossa eminência pai, o Raulzinho está cuidando da câmera. Obrigado, Raul. Quando você altera essa, você consegue ficar muitos que te incomodam fisicamente. Mas isto é algo que nasce na que vocês que estão aqui nos assistindo, que vieram para entender a cirurgia, e você que está em casa, também com o desejo de melhorar, você possa compreender como você mesmo pode ser o seu médico, o seu enfermeiro.
Nós vamos então começar a leitura do capítulo 20, cujo título é este, Hábitos. E nós vamos fazendo a leitura e o comentário para que exploremos as ideias que Emmanuel nos apresenta. Ele começa dizendo assim: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados. É um conjunto, é um tecido. Uma esteira, o que é uma esteira? É aquilo que você coloca no chão para deitar-se, é aquela marca que fica das lagartas quando passa um trator ou alguma máquina no campo, fica aquela esteira, um grande sulco. É um conjunto de sinais. O hábito, ele é um conjunto desses reflexos mentais acumulados, operando, produzindo uma constante indução à rotina. O hábito, você vai fazendo sempre aquilo, e aquilo se torna rotineiro. Você acaba automaticamente vivendo aquilo como uma coisa natural, até mesmo sem pensar. Quando você vai sempre no mesmo lugar, usando o seu veículo, quando você pega o seu carro e dirige na estrada para chegar àquele caminho, dirige na cidade para chegar até o seu trabalho, você no começo escolhe os caminhos, mas depois você vai tão automaticamente, aquilo já se tornou tão rotineiro, que você nem pensa onde você virou, o que você fez, se você sabe, o seu corpo leva você, distraidamente. Emmanuel então continua dizendo: como nós todos somos herdeiros dos milênios, ele está dizendo, todos nós já vivemos muitas vezes, todos nós já tivemos muitas vidas. E, portanto, nós vamos herdando de todas estas experiências, de todas estas vidas, este conjunto de hábitos que nós já tivemos também em outras existências. Estes milênios nós usamos, nós gastamos na recapitulação das muitas experiências semelhantes. Como nós temos todo esse acervo, esta grande quantia de experiências, quando voltamos a uma vida, nós vamos recapitulando muitas destas experiências semelhantes entre si, estas que vão sendo mudadas, vão sendo renovadas em cada uma destas épocas vividas, como uma embarcação que é levada pela correnteza. Naturalmente nós vamos recuperando as coisas do ontem. Naturalmente nós vamos revivendo emoções que já nos marcaram, que já nos deixaram vincados. Por isso que ele diz, olha, herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências semelhantes entre si, vivemos até agora quase a maneira de quê? De uma embarcação que é levada pela correnteza, no rio dos hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, naturalmente, em uma vida como esta que nós temos, na vida física, o que acontece é que, mesmo que você não seja espírita, mesmo que você não entenda que já teve muitas vidas, mesmo que você nem faça ideia de que viveu em tantas épocas diferenciadas, nós estaremos aqui repetindo, como um navio levado pela mesma correnteza dos hábitos que nós já cultivamos, as atitudes que já ficaram marcadas em nós mesmos em outro período. Aquelas que nós gostamos, aquelas que fizeram parte da nossa rotina. Então, olha que bacana, você que está em casa. Quando você se analisa, você é uma pessoa muito rebelde, por exemplo. Rebelde contra o pai, contra a mãe, é rebelde contra a política econômica, é rebelde contra o partido A, B, C. Você é rebelde. Você gosta de usar
cabelo encrespado, você gosta de vestir-se de forma a mostrar para os outros que você tem gosto, um gosto maluco, mas você é assim. Quando você tem esse comportamento, no caso da rebeldia, você está vivenciando experiências de rebeldia nas quais você já incidiu em outras vidas. Você já passou por situações em que a rebeldia era a sua marca. E quando você chega à Terra, numa nova existência, você leva o seu barco por este rio dos hábitos, este rio das rotinas. Seu espírito é assim. Já viveu isto, para ele é normal. A mesma coisa acontece com a inclinação para a bebida, para o jogo, para a mentira, para a preguiça, para o trabalho intenso, para os valores nobres. Todas estas são manifestações dos hábitos que nós já acumulamos em vidas anteriores. Daí você, e aqui faço um parêntese, eu mesmo faço esse parêntese, você entender o porquê é preciso que o espírito, quando venha para reencarnar, comece a nova jornada com um parcial esquecimento do passado. Porque ele terá a companhia de pai e mãe, e naquele período da infância, que ele está dependente do pai e da mãe, ele está aberto para receber novas lições. Ele está preparado para poder colocar, antes de recordar os seus vínculos com os hábitos nocivos do ontem, outras experiências na sua rotina, aquelas que os pais lhe impuseram como uma maneira de convivência. Olha que interessante. Então, Emmanuel continua a dizer, fechando o parêntese agora, com exceções que são naturais, algumas exceções existem, todos nós adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios. Nós pegamos o pensamento dos outros, incorporamos, consumimos esse pensamento dos outros em relação a nós e temos o quê? Uma reflexão automática a respeito do que os outros pensam. Nós pegamos o hábito de consumir o que os outros pensam por um reflexo automático. Você não está falando assim quando assiste uma novela. Puxa, essa novela está querendo fazer com que eu mude meu cabelo. Não, você não faz isso. Você não assiste um filme e diz assim, nossa, eu acho que esse filme foi construído também para vender tal produto. Porque ele só fica com esse produto na mão. Você não pensa assim. O que você pensa é, puxa, eu gostei daquele negócio, eu quero também ter um. Ou então, puxa, esse cabelo é legal, eu vou pintar o meu cabelo dessa cor. É isso que você faz. O público, com algumas exceções, como diz Emmanuel, as pessoas, quando estão em relação umas com as outras, elas assimilam o pensamento dos outros. E tem um reflexo automático. Elas não prestam atenção que elas vão começar a falar como o amigo, a vestir como a amiga, a ter hábitos de ir nos lugares que as pessoas que você gosta costumam frequentar. Não, elas não pensam, elas apenas atuam, incorporando a si o pensamento dos outros. E então, exageramos, diz Emmanuel, as nossas necessidades. Passamos a achar que nós precisamos daquilo. Passamos a ver aquilo que nós precisamos de acordo com o que os nossos amigos, os nossos circunstantes estão também fazendo. Eu preciso comprar um celular, porque a minha amiga já tem. Eu preciso uma bolsa nova, porque ela comprou uma linda. Eu preciso trocar meu carro, meu cunhado agora está de carro novo. Está vendo? Automatismo. Você não precisa, seu carro está bom, não está pifando, nunca te deixou na mão, só tem aí 2, 3 anos de diferença para o ano em que você está. Mas nós temos o hábito de querermos imitar uns aos outros usando as coisas semelhantes, só para nos sentirmos membros da mesma confraria, membros do mesmo grupelho, da mesma seita. É um sistema de alienação que usa isto para manter as pessoas dentro de um cercadinho.
ovelha com ovelha, bode com bode, boi com boi, pato com pato. É assim, cercado por determinados hábitos. E isso faz o quê? Emmanuel diz, isso nos afasta da simplicidade. Vocês estão aqui, vocês se pensarem, vocês verão que há muitas coisas que vocês inventaram, muitas coisas que vocês estavam vivenciando, que na verdade não tem um motivo. Você não teve esta ideia, você não teve este ensinamento no seu berço. Você apenas está fazendo algo que você acha que precisa fazer, mas você não precisa. Que diferença vai acontecer na sua vida se você não fizer? Qual é a diferença? Nenhuma. Não muda nada. Que eu vou ser mais feliz porque você está imitando alguém que você achou que ficou bonito com aquele aparelho, com aquela coisa que ele comprou. Mas você não precisa disso. Então veja só como é interessante esse mecanismo. Então ele diz aqui, agora eu vou ler sem interromper. Com naturais exceções, todos nós adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios por um reflexo automático. E em razão disso, exageramos as nossas necessidades. Nós passamos a precisar do que os outros precisam, afastando-nos da simplicidade com que nos seria fácil criar uma vida melhor e formando em torno dessas necessidades, todo um sistema de defesa à base de crueldade, com o qual nós ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Para conseguir aquilo, para você se sentir vitorioso, tendo a mesma coisa que seu amigo já conseguiu, nós começamos a viver de uma forma cruel conosco e com as outras pessoas. Nós queremos ter a fama, queremos ter o sucesso, queremos ostentar um carrão, queremos frequentar lugares, queremos nos esbaldar em todos os tipos de consumo. Como fulano, como a Beltrana. E aí passamos a viver de maneira cruel. Cruel por quê? Porque não pensamos quanto isso vai custar. Começamos a fazer coisas que são ilícitas. Nos permitimos, para ter o dinheiro, dar golpes, passar os 5, enganar, ludibriar clientes, guardar dinheiro para nós, ao invés de aplicarmos onde deveria a confiança daquele que nos entregou seus recursos, ver o seu dinheiro protegido. Todos os golpes econômicos, financeiros, que nós estamos vivendo na nossa experiência, sendo vítimas dele, nascem nisso aqui. Corrupção nasce nisso aqui. Você querer fazer o seu pé de meia, roubando os que são miseráveis, os que estão pagando impostos, os que estão ajudando a nação a se construir. Você quer para você não quer para todos. Então isso é cruel. É aquela história de procurar o leitinho das crianças, deixando os filhos dos outros morrendo de fome. Não, é que eu tenho que cuidar do leitinho dos meus filhos, né? Essa desculpa insana, cínica, que parece ser uma coisa nobre, até uma coisa respeitável, mas na verdade é apenas uma capinha de cordeiro em cima do lobo devorador que está por baixo. E isto produz a crueldade, a indiferença, o egoísmo que não está nem aí com quantos morrem. E isto, além de produzir crueldade no caminho alheio, produz o quê? Dilaceramento no próprio indivíduo que faz isso. Quantos estão presos hoje por causa da corrupção? Estão lá. Hoje são meliantes encarcerados, justamente encarcerados. Todos eles querendo bancar de inocentes, querendo parecer puros, parecer honestos, parecer honrados, sem nunca terem sido. E na verdade hoje não passam de presos, querendo ainda bancar o importante. Presos por corrupção, presos por furto, presos por desvio.
essas maneiras de agir demonstram exatamente isso que Emmanuel está dizendo. As pessoas começam a viver de forma cruel, para imitar, para querer, seja por um ideal estranho, esdrúxulo, seja por uma ambição, que muitas vezes se confundem, ambos no mesmo comportamento. Quando é por ideal, a pessoa grita o ideal e rouba por ideal. Quando é por interesse, ela grita o ideal e rouba por interesse. É a mesma coisa. Aí, Emmanuel continua dizendo: construímos, deste modo, um complicado mecanismo de cautela e desconfiança. Cautela e desconfiança. Cautela e desconfiança. Que vão além, são maiores do que a justa preservação. Como você se preserva? Nós somos muito mais assim desconfiados do que deveríamos em termos genéricos. Estamos sempre esperando que alguém nos tome, que alguém nos agrida, que alguém nos fira. Guardando apaixonadamente o instinto de posse e, como o instinto da posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com os quais, inutilmente, nós tentamos fugir das leis divinas. Andando pela terra, vivendo experiências, como ele diz aqui, na maioria das circunstâncias, como aqueles operários distraídos e infiéis que desertaram da máquina onde eles deveriam estar trabalhando, em que deveriam estar servindo de maneira gloriosa, para caírem sufocados e inquietos nas engrenagens destas mesmas circunstâncias. Em vez de eles trabalharem na máquina, para que a máquina progrida, para que a máquina produza, eles entram e querem mais, e eles então se afastam do trabalho e caem nas engrenagens que os trituram. Nesse círculo vicioso, diz Emmanuel, a criatura humana vive, de modo geral, sob o domínio da ignorância que ela cultiva. Ela cultiva essa ignorância, ela não quer sair disso. Este domínio da ignorância é algo que a pessoa até usa como uma justificativa para não mudar, para não ser melhor, para não corrigir seu comportamento. Então ela rouba e ela quer mais. Ela ganha já bastante e ela quer mais. Nós vimos recentemente uma desembargadora que era ministra do governo pleiteando, ela que era desembargadora aposentada e tinha um soldo, uma aposentadoria de 32 mil reais, e que quando aceitou ser ministra, ela passou a receber um salário de 30 mil reais e teve que abrir mão da aposentadoria de desembargadora enquanto fosse ministra. Ela entrou com uma medida pleiteando a reunião das duas, por considerar que se ela só ganhasse metade, ela estava se sentindo num trabalho escravo. Ela estava se sentindo escravizada. Cínica. Para não dizer coisa pior. Achando que ela tinha direito de ganhar 63 mil reais, porque ela foi desembargadora pela Bahia, que ela se aposentou lá, com um salário de 32. Só que ela teve que abrir mão desse salário para ser ministra da integração regional, sei lá o que era, das causas dos excluídos, eles inventam os nomes malucos. E então, integração racial, uma coisa assim. Ela era mulata de pele, descendente da raça negra, só que estava fazendo esse tipo de serviço, porque ela queria 62 mil, e ela estava se sentindo indignada por estar só com metade disso. Como é que eu vou viver com 30 mil por mês? Puxa, tadinha, não? Deve estar passando uma fome. Felizmente foi demitida, e aí ficou só com o salário de desembargadora.
Então a criatura humana vive nessa rotina de ganhar, e ela vai de gastar, que ela acha que ela precisa. Ela precisa. Tem uma gravação entre os que foram presos na Operação Lava Jato, em que o cara que estava na cadeia, ele está ameaçando pessoas de fora através de um telefonema. E entre as ameaças ele começa a dizer assim: pô, a coisa aqui tá ruim, aqui, eu não tenho nem dinheiro, não tenho mais dinheiro nem para eu viajar. Não tem dinheiro para viajar. Como se isso, talvez uma viagem de passeio, de lazer, de luxo, isso foi feito antes de ele ser preso. É claro que na cadeia ele não tem como viajar. Mas ele estava se queixando que com a pressão que ele estava... E ele estava dizendo, você tem que me pagar. Você tem que me pagar, porque se não pagar, vai ter gente que vai morrer. Ele quer viajar, imagina isso. Era um dos que escorchava lá no Rio de Janeiro. Aqueles que tinham que pagar proteção, essas coisas. Uma outra artista de televisão, em uma das entrevistas, eu não vou dizer quem é aqui, porque não queremos levantar sentimentos negativos contra ela, mas ela fez uma entrevista em que ela diz assim: não, eu não me permito comprar bolsa que custe mais de 5 mil reais. Bolsa, essas bolsinhas de mulher, sabe? São essas bolsinhas que é menor do que esse livro aqui, para usar em alguma... Não, eu acho um assinte comprar uma bolsa que valha mais do que 5 mil reais. Isso ela falou há uns 4 anos atrás. Porque tem mulheres no meio artístico que compram bolsa de 30. Tá pouco aí, tem dinheiro, vai jogando, 30 mil, faz o cheque aí. Ela só permitia a si mesma, olha que virtuosa, comprar bolsa que não custasse mais do que 5, 6 mil reais. Porque ela é humilde. Uma bolsa. Para ficar guardado no guarda-roupa, usar de vez em quando, em algum evento. Uma bolsa. Imagina, cada bolsa vai com um tipo de roupa. E aí? Mas a pessoa diz isso como se ela estivesse falando assim. Não, olha, eu passo fome 3 dias por semana para dar comida para os pobres. Parece a mesma coisa. Parece uma coisa virtuosa. E na verdade é um esnobismo de uma elite que não tem noção do que significa passar fome. Que é mantida por um show business que a usa como uma fonte de arrecadação, e às vezes muito má, com péssimos exemplos, com péssima música, com uma postura social que só denigre o ser humano, como é o caso de muitos artistas que estão na mídia hoje. A mídia enaltece esse comportamento, que é um comportamento esdrúxulo, e que abastece a manada de suínos que os cultiva com o lixo da lavagem que eles produzem. Só que isso dá dinheiro. E eles então querem dar mais lavagem para ter mais dinheiro. É assim. Então, o que acontece é que essas pessoas perdem a noção, elas deixam de ter, ao longo da vida, essa noção de como há limites para as coisas. É hábito nocivo. Então, Emmanuel continua a dizer, nesse círculo vicioso, a criatura humana vive, de modo geral, sob o domínio da ignorância cultivada, procurando enganar-se depois do berço, vivendo assim de ilusões durante a vida física, para desenganar-se depois do túmulo. E chega então o momento de voltar para o outro lado da vida, e a pessoa vai se deparar com um outro universo. Mas não é aqui. Onde é que eu vou trazer minha bolsa? E o meu carro que está na garagem, como é que eu posso andar com ele aqui no umbral? Cheio de buraco, cheio de poça de lama, pantanoso. E por que isso acontece? Porque ela se vê aprisionada nesse binômio. Ilusão, desilusão. Ilusão, desilusão. E ela vai gastando, nos milênios que ela já viveu, longos séculos, começando
e recomeçando a rota que ela precisa andar para evoluir. Então você imagina, o sujeito foi barão na outra vida, renasce, quer ser barão nessa vida, está acostumado a ter de tudo. Vamos supor que ele consiga uma vida mais assim, favorável, que lhe dê mais dinheiro, vai continuar sendo barão. Vamos supor que ele tenha uma vida de dificuldade, uma vida de pobreza, vai lutar para ser barão, mesmo como pobre, ele vai querer esnobar o outro pobre do barraco do lado. Ele carrega a mente de barão. Qual é o grande problema das pessoas que têm enfermidades decorrentes de consumos excessivos de comida? Terem na vida atual uma disfunção do pâncreas, pancreática, e isso gera aquele problema da chamada diabetes. Mas por que isso? Porque ele na vida passada comeu demais, nas vidas anteriores tem o hábito da gula. E se você perceber, como diabético ele também tem o mesmo hábito. Só que ele tem um freio. O corpo produziu um freio para ele evitar comer o que ele gosta. E ainda assim tem gente que não faz tratamento, que toma remédio e come açúcar, porque tem prazer nisto. Não é um prazer biológico, é um prazer mental. Está viciado, são os hábitos de outro tempo. Então, vejam só, a ilusão e a desilusão. A ilusão e a desilusão. Está vivo, se ilude com os hábitos que ele gosta de repetir. E depois que morre, percebe que o que ele fez foi tudo errado. E aí sofre. E aí volta. Aí começa a entrar naqueles ciclos de reencarnação, de sofrimento, que vem doença, vem deformidade, vem frustração afetiva, vem solidão, vem abandono, vem tudo isso. Quem sabe esse espinho na carne faça a pessoa acordar, não é mesmo? Bem, depois de ter feito essa reflexão, Emmanuel vai explicar a coisa boa do hábito. Ele diz assim, olha, não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. A rotina construtiva, ela é muito importante. É por ela que o ser humano se levanta diante do tempo e do espaço, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. É a rotina do trabalho, é a rotina do estudo, é a rotina da união afetiva sincera, é a rotina da generosidade na criação dos filhos, no estabelecimento de regras, que são rotinas positivas. Porém, diz Emmanuel, a evolução impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nós nos livremos, desvencilhemos-nos das fórmulas inferiores, aqueles hábitos viciantes, degradantes que nós já estabelecemos em outras vidas. Porque nós estamos vivendo com a finalidade de subirmos a faixas evolutivas melhores. É por esse motivo que encontramos Jesus. Essa é a função do Cristo. Quando você que está aqui hoje, que assiste em casa, vocês que estão aqui no salão e você que também nos acompanha, perguntam o que veio fazer Jesus, você fala, veio fazer uma religião. Mentira, não foi isso que ele veio fazer, não. Jesus veio renovar hábitos, veio nos ensinar a conduzirmos-nos de outro jeito. O que Jesus veio fazer é nos ensinar a viver de novo, com outro padrão. E é exatamente neste aspecto que Emmanuel vai continuar a explicar a função do Cristo. Vemos Jesus, vemos nele todo um programa de transformações viscerais. Como se os espíritos nossos tivessem vísceras. Quando você muda de visceralmente, é como se você pegasse as suas tripas, jogasse no lixo e pegasse outras tripas novas. De tão novo que você fez, tão novo que você ficou. A transformação, a renovação visceral do espírito. E como ele faz isso? Sem violência de qualquer natureza. Jesus altera a moda, os padrões da moda moral,
em que a terra vivia há numerosos milênios. Qual era a moda? Era a moda do ignorante ser explorado, ser trucidado, ser assassinado, ser de todas as formas prejudicado pelos que eram superiores a ele. Essa era a moda. Os poderosos tinham tudo e os infelizes não tinham nada. O que Jesus vem fazer? Ele vem para os infelizes, não vem para os poderosos. Em tudo Jesus se afasta dos poderosos. Ele vem mudar o modismo dessas rotinas da terra, que há milênios vinha prejudicando os miseráveis em defesa dos que já tinham mais recursos. Coisa que acontece até hoje no mundo. Mas como ele faz isso? Sem violência. Jesus não é um black bloc, Jesus não é um desses caras que ficam pondo fogo em ônibus, Jesus não ataca a pedradas o templo, Jesus não vai lá dentro do templo de Salomão urinar pelas paredes, botar fogo na cortina só para dizer que ele está contra aquilo. Não! Jesus não picha as paredes do templo. Aqui todo mundo é corrupto, aqui ninguém vale nada. Não, não escreve nada disso. Jesus vai sem violência alterar os padrões da moda moral em que a terra vivia há muitos milênios. O que você vê hoje, desses alucinados que dizem que estão revoltados contra o sistema, usando o mesmo sistema, quebrando coisas, derrubando vitrines, derrubando postes, escrachando com os hábitos mais inferiores aquilo que eles querem chamar a atenção, eles querem humilhar, como se isso fosse resolver o problema. Quando na verdade é apenas a utilização das mesmas ferramentas que eles dizem combater. Eles não estão combatendo, eles só estão achando ruim porque não são eles quem estão mandando. Não são eles os que estão por detrás do poder, porque o que eles desejam é exatamente isso. Eles não querem uma sociedade pacífica, eles não querem mudar os hábitos da sociedade. Boa parte desses indivíduos que se levantam como defensores da liberdade, defensores da democracia, com esse tipo de comportamento, na verdade, eles são agentes da tirania, do despotismo. Eles estão usando os mesmos hábitos, vivendo da mesma maneira, se queixando do fogo que queima, mas ateando fogo para queimar. É a mesma coisa. Então, Jesus, diz Emmanuel, sem violência, de nenhuma forma, ele modifica os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Como ele faz isso? Veja só. Contra o uso da condenação metódica, ele oferece a prática do perdão. Jesus não condena. Aquilo que todos nós gostamos de fazer até hoje. Você fez errado, você me decepcionou, você não merece a minha confiança. Jesus diz, perdoa o teu inimigo. Mulher, onde estão os que te acusavam? Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Por agora então, vai e não tornes a pecar. Veja só que coisa linda. Sem violência. A maneira agressiva dos homens daquela época queria apedrejar a pobre da moça na praça. Desconsiderando seus próprios pecados, os apedrejadores se punham na condição de que eu sou o black bloc, essa daí pega errando, vamos matar ela. A lei manda. Jesus diz, não, se você não tem pecado, pode jogar pedra nela, mas se você tem pecado, é melhor pensar de novo. Todo mundo, se manda. Não fica ninguém. E o que ele faz com a moça? Que foi flagrada, não havia nenhuma dúvida. Ela foi flagrada em adultério. Jesus diz a ela, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. No futuro, não peques mais. Jesus então não usa a violência da condenação. Ele usa, como ele diz aqui, Emmanuel fala, a prática do perdão. Diante da tradição da raça, a raça nossa, dos hebreus, ordena fazer tal coisa. O que faz Jesus? Ele oferece, ele opõe, ele contrapõe o fundamento da fraternidade legítima. Não podemos excluir as pessoas por elas estarem em outras
seitas ou outras famílias. Nós todos somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Jesus então cria uma universalização, uma globalização pacífica, já ao seu tempo. No abandono da pessoa à sua tristeza e ao desânimo nas horas difíceis, Jesus traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos, que sabem esperar, e para os justos, que sabem sofrer. Aflitos e justos que esperam ou sofrem resignados vão encontrar as bem-aventuranças. Eles não conseguirão encontrá-las, porém, se tiverem uma atitude violenta para resolver os problemas. Toda a passagem de Jesus entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, novo hábito, vejam só, novo hábito, até a cruz, onde ele foi preso de maneira afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna. Todo o caminho de Jesus é um apostolado resplandecente, como um conjunto de reflexos do caminho celeste para a redenção do caminho humano. Novos hábitos vindos do céu para a terra. Não da furna para a terra, como até então estava o homem acostumado a ser. Hábitos nobres, hábitos luminosos, que transformam a nossa conduta e a nossa rotina, uma rotina melhorada, uma rotina mais humana, uma rotina mais luminosa. Até agora, diz Emmanuel, encerrando o capítulo 20, no mundo, a nossa justiça tem cheiro de vingança, e o nosso amor se parece a egoísmo, pelo reflexo condicionado das nossas atitudes dos milênios que já passaram. Que neles nós vivemos um amor apego, um amor domínio e uma justiça ódio. Uma justiça que mata, pune por prazer, por fazer sofrer quem errou. Porém, diz Emmanuel, não podemos desconhecer que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de nos educar e com o dever de servir, como se fossem hábitos automáticos, nos alicerces da nossa vida, todos os dias, colaborando para a segurança e a felicidade de todos, ainda que isso nos custe o nosso sacrifício. Somente fazendo isso é que nós vamos refletir em nós a verdadeira felicidade, por estarmos nutrindo, abastecendo, alimentando o bem verdadeiro, mudando os nossos hábitos. E isto tem uma aplicação prática muito clara. Mudando-os, nós teremos uma família mais calma, nós teremos um relacionamento mais produtivo, nós semearemos nos outros valores que os tornarão mais confiantes neles mesmos. Nós ajudaremos a sociedade a se pacificar. Nós teremos atitudes enobrecedoras que induzem outros a também enobrecerem. Em tudo, nossa mudança positiva gera nos outros vontade de também fazer a mesma coisa, sem precisar de nenhum discurso, sem precisar de nenhum esforço. Basta que as outras pessoas vejam e elas terão vontade de conquistar isto, terão vontade de agir dessa maneira. E isto representará a verdadeira mudança. São os hábitos, as rotinas, que quando nós alteramos, nosso corpo responde. Eu estou vivendo uma experiência interessante a esse respeito. Dentro de alguns dias, por uma mudança de hábitos, por uma mudança de comportamentos minha, eu perdi mais ou menos 10 quilos do meu peso antes. E não é por uma doença, vocês podem pensar. Não, eu decidi emagrecer.
E ao invés de dizer para as pessoas, você está gorda, você tem que emagrecer, você tem que fazer isso, eu fiz. E depois que eles viram que eu tinha emagrecido, vocês não fazem ideia de quantas pessoas começaram também a fazer regime. Por vontade. Porque elas viram que é possível, elas viram que alguém tinha feito e tinha feito. Um mês e meio, 10 quilos. Não foi necessário que eu fizesse um discurso contra os gordos. Não. Basta que eu mostre que pude perder peso, eu mesmo. E se eu, que sou tão atrasado, fui capaz, por que outros não podem fazê-lo? É mudança de hábitos. É alteração de rotinas. Rotinas de alimentação. Por um mês e meio, eu me alimentei com apenas 500 calorias. Reduzi de 2.000, que é o que normalmente a gente tem que consumir, para 500. E estou aqui, vivo. Menos feio, mais magrinho. E isto faz com que as pessoas que até então não confiavam que seriam capazes, elas comecem a ter vontade de fazer a mesma coisa. Não para perder talvez 10 quilos, mas para perder, sei lá, a quantidade que elas acham que deva. Isto é a aplicação prática da mudança de hábitos. É a mesma coisa com remédios, a mesma coisa com tratamentos, a mesma coisa com a conduta, como aqui foi explicado um pouco antes, de como você procede na cirurgia espiritual. Quando você está fazendo a cirurgia espiritual, você também, em alguns casos, precisa mudar a alimentação, mudar hábitos, mudar comportamentos, mudar a mente. O nosso esforço aqui é exatamente isso. Os espíritos colocam a palestra antes da cirurgia, para que vocês que estão aqui e você que nos assiste em casa, se lembre de que é preciso mudar sua rotina. Rotina emocional, rotina vocabular, rotina de pensar. Tudo isso, além da rotina física, corresponderá a uma modificação profunda daquilo que você está tentando, por outros caminhos, mudar e não consegue. Seja seu próprio amigo, não seja seu pior adversário. Quando você entende que os hábitos podem ser repaginados, você então começa a se preocupar com isso. Ao invés de apenas ser um acumulador de ideias e um fazedor de modas, como os outros estão te induzindo. Não permita isto. Não seja como são as outras pessoas. Procure valores nobres, aceite-os e viva-os. Aí você começa a ter saúde. Agora que vamos entrar na sala de passe, pense nisso. Porque todos os espíritos que estão ali nos ajudando querem que exatamente você não precise ficar doente. E você em casa, que vai se posicionar agora para receber o tratamento dos espíritos, pergunte a você mesmo se está disposto. Está disposto a abrir mão do seu cigarro? A não beber mais álcool? Está disposto a não se prejudicar por gosto? Porque se você estiver disposto, você vai mudar o seu comportamento. Porque estes hábitos você já trouxe de outras épocas. E você vive nesse vai e volta, iludido e desiludido, iludido e desiludido. Até quando? Você precisará de um corpo doente para fazer você se tornar uma pessoa consciente. É você que decide isso, não são os espíritos. Então agora, prepare-se e com essa nova disposição, seja seu próprio médico, seja seu próprio enfermeiro, seja seu próprio mestre, confiando nos exemplos que o Divino Mestre nos deu, para que, diante das dificuldades do mundo, nós aprendamos a desenvolver outras rotinas, que se tornem normais em nosso procedimento. Não é só uma adaptação enquanto está a doença aí, não. Não, é uma mudança de caráter. Pense nisso. Não viva do passado, porque isso é natural. Nós temos em nós esse arquivo. Mas o seu presente, você pode usar esse arquivo para ver o que não é bom e usar o presente para construir o seu futuro de um outro jeito, que só você vai definir qual vai ser, tá bom? Pensem nisso. Vamos agora ao tratamento. Muita paz.